Donald Trump se contradisse hoje durante uma fala sobre as negociações comerciais com a China. Primeiro, ele afirmou que irá sim se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, e que espera um acordo. Mas pouco tempo depois, questão de minutos, no meio do discurso na Casa Branca, ele colocou um encontro na condicional, dizendo que talvez essa reunião nem aconteça. Vou ver o presidente Xi em 2 semanas. Vamos nos encontrar na Coreia do Sul. Vamos conversar sobre muitas coisas. Eles querem discutir o fato de que estão pagando 157% de tarifas. É um pouco mais alto do que eles pensavam. E estamos nos saindo muito bem. Acho que vamos nos sair bem nessa negociação. Como você sabe, temos nos saído bem com o Japão, com a Coreia do Sul e com a Europa. As nações europeias se reuniram, fizemos um acordo, e tudo isso foi baseado nas tarifas. O senhor nunca poderia ter feito o acordo. Vou lhe dizer uma coisa: tarifas são iguais à segurança nacional. Lembrem-se disso. Tarifas equivalem à segurança nacional. E elas também são sinônimo de riqueza para a nossa nação, porque recebemos centenas de bilhões de dólares de forma muito amigável, dados a nós por nações que costumavam nos tirar. E eles usaram tarifas contra nós. Nunca as usamos contra eles porque éramos tolos ou porque éramos liderados por pessoas que não eram homens de negócios. Isso realmente acontece. É igual à segurança nacional. E eu não teria deixado de lado. Eu mencionei o fim de 8 guerras. A 9ª está chegando. Dessas 8, 5 foram baseadas exclusivamente no comércio e nas tarifas. Comigo, eles estão pagando centenas de bilhões de dólares. Mais uma vez, tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Espero poder fazer um bom acordo com ele e fazer um bom negócio para a China. Mas tem que ser justo. Durante anos, eles ganharam 700 bilhões de dólares. 700 bilhões de dólares, e nós não estávamos ganhando nada. Um acordo unilateral. Honestamente, nós construímos suas forças armadas. Construímos as forças armadas da China com o dinheiro que perdemos por tantos anos sendo roubados. Agora teremos um acordo justo. Acho que teremos uma reunião muito bem sucedida. Certamente há muitas pessoas que estão esperando por ela. Talvez ela não aconteça. Talvez não aconteça. Coisas podem acontecer, por exemplo, talvez alguém diga: não quero me encontrar. É muito desagradável. Mas na verdade não é desagradável. São apenas negócios. E nós vamos fazer um bom trabalho representando vocês e o povo de nosso país. A cada novo capítulo da guerra comercial, especialmente entre China e Estados Unidos, surgem novas incertezas. Será que ainda existe a possibilidade de um acordo entre as duas maiores potências mundiais? Sobre esse assunto, converso com Vinícius Rodrigues Vieira, Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Economia e Relações Internacionais na FAAP e na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Professor Vinícius, sempre um prazer recebê-lo. Boa noite ao senhor nesta terça-feira. Eu estou tentando formular aqui o que será que o Donald Trump disse, né? Porque não é apenas um presidente, é o presidente dos Estados Unidos, a quem nos acostumamos a olhar como uma referência ao longo do século XX, em especial uma posição de liderança, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e agora essa postura, que até faz sentido no mundo dos negócios, criar ali uma dúvida, um desconforto, uma incerteza para que ele tenha um domínio de cartas na mesa, mas quando se trata de política, num âmbito sendo a maior potência, referência do século, né, um ponto de liderança, o quanto isso vai derretendo o capital político, não só do Donald Trump, mas vai arranhando uma reputação construída. Os Estados Unidos, no ano que vem, comemoram 250 anos de independência. O quanto que isso pode colocar em xeque uma história que tem 2 séculos e meio? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Fabário. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Times CNBC. O que nós temos aqui é realmente uma questão que faz com que os Estados Unidos percam mais credibilidade no cenário internacional. Isso é o que mais nos impacta, né? Principalmente o Brasil como um mercado emergente, né? Um ambiente de grande incerteza gera principalmente repercussões naqueles países que, diferentemente da China, ainda não consolidaram, se é que vão consolidar aí
a sua ascensão econômica. Mas domesticamente também é interessante pensar que o Trump, ele pode uma hora acabar pagando bastante caro com essas incertezas, né? Tanto que nós temos aí sempre algumas ironias que vêm por parte, sem dúvida, dos democratas, mas que mesmo alguns setores republicanos, ou mais centristas pelo menos, podem acabar por comprar, né, o argumento de que o Trump ele é taco, né, como surgiu essa expressão, Trump always chicken out, né, ou seja, o Trump ele sempre está recuando. Como você bem colocou, talvez faça ali sentido no ambiente de negócios. Só que a política ela é muito diferente do mundo dos negócios, até porque para bons negócios ocorrerem, e acho que o Trump como empresário talvez fale muito nessa visão de que a política deve se espelhar no mundo do business, enquanto, na verdade, é a política sendo com credibilidade mais estável, com instituições, é o que permite aí a previsibilidade e o sucesso no mundo dos negócios. Então, Favalli, temos aí, infelizmente, esse novo normal que está muito longe de ter uma conclusão e temos que continue ainda que Trump saia do poder, já que outros líderes podem se espelhar nesse estilo para obter vantagens que são de curto prazo, mas que no longo prazo são muito ruins para todos. Bom, só para contextualizar, trazer algo que é óbvio, para que todo mundo sinta o peso do que eu e o professor Vinícius estamos falando, só no dia 20 de janeiro, a gente ainda está na primeira metade de outubro, só em 20 de janeiro que se completa o primeiro ano do governo do presidente Donald Trump nesse segundo mandato, ou seja, ainda a gente tem mais 3 anos do que parece ser, ou que dos primeiros aí 9 meses, 8 meses, foram dessas instabilidades, do vai e não vai. Professor Vinícius, uma coisa que a gente aprende nas primeiras lições das relações internacionais, quando a gente olha política internacional e ainda mais quando a geopolítica está tão pungente como foi no século XX e está sendo no século XXI, não tem vácuo de poder. Enquanto o mundo observa uma certa incerteza, por mais que seja da maior potência em todos os sentidos do mundo, né, belicamente falando, economicamente falando, politicamente falando, dessa influência que tem internacional em termos de cultura. Mas esta áurea de incerteza, essa que nós estamos debatendo, pode abrir caminho para outras lideranças fora dos Estados Unidos tentarem chamar um pouco mais de atenção, e aí eu vou à ordem, né, clássica das potências mundiais. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, China, que eu vou tirar dessa equação porque o chinês se torna famoso no mundo e a sapiência do chinês é porque o chinês, tradicionalmente, ele ouve mais do que fala, né? As bravatas do Donald Trump não são respondidas pelo presidente Xi Jinping. Mas em terceiro, aqui nessa lista das maiores potências do mundo, tem a Alemanha, que está carecendo ali de uma liderança na União Europeia. Essa questão de instabilidade nessa referência dos Estados Unidos pode levar o holofote, por exemplo, de novo à Alemanha? O governo da Alemanha pode trazer um pouco mais, ou outro país da sua leitura, pode trazer um pouco mais de credibilidade mediante a falta de credibilidade do Donald Trump? Nós temos aqui, Favalli, um cenário muito complicado, porque, de fato, a China, que poderia assumir uma liderança aí no multilateralismo, parece estar contente com esse mundo, que é um mundo não do século XX, acho, mas do século XIX, um mundo entre grandes potências, né? Então, a China se sente também muito confortável, no fim das contas, nesse ambiente de instabilidade, porque ela pode negociar mais duramente com os países mais fracos do que ela. Me parece que esse é o cenário. A Europa, não só a Alemanha, poderia se apresentar como liderança, mas a Europa, Favalli, hoje está com muitos problemas, né? O mais notório deles é a questão ali com a Rússia. Então, ela precisa primeiro se defender da Rússia, a Europa como um todo, e sobretudo a Alemanha como economia mais forte do continente europeu e, portanto, da União Europeia, para que depois pense em ter alguma proposta para o mundo em geral. Então, você tem ali também um déficit muito grande nas novas tecnologias, né? A Alemanha aí é basicamente um anão em termos de, por exemplo, inteligência artificial. Ela não consegue competir, a Europa não consegue competir nesse campo com China e Estados Unidos. Então, a Europa ela está espremida. A Europa, se a gente olhar os indicadores, e a Alemanha acabaram sendo o quê? Os grandes perdedores da globalização. E para
completar o cenário, Favale, nós não temos uma liderança do quilate que existia ali, que foi considerada a líder do mundo livre, enquanto Trump esteve pela primeira vez na presidência americana, que foi Angela Merkel, né? O Merz, ele não tem essa estatura moral que a Merkel adquiriu ali no seu tempo, então a gente está aí num mundo sem referências. Só um último ponto para concluir o raciocínio, Favale, talvez a saída sejam o quê? Arranjos regionais, né? Potências regionais liderando aí as suas regiões em áreas específicas e essas potências conversando entre si, o que pode dar espaço aí para países além de China, Alemanha, Estados Unidos, entre eles o Brasil, Índia, África do Sul, Turquia, que tem grande estatura nas suas respectivas regiões e que podem preencher esse vácuo que vem sendo deixado não só pelos Estados Unidos, mas pelo Ocidente, pela Europa também, nesse período aí de grandes transformações que estamos vivendo. Professor Vinícius, a gente estava falando, deixa eu fechar um pouco mais o círculo, né? Porque a gente estava falando de Estados Unidos, China, e agora o senhor trouxe esses conglomerados regionais, o Brasil aqui na América do Sul, a Turquia ali no meio do Oriente Médio, conectando o Ocidente com o Oriente Próximo. Deixa eu fechar o círculo, que eu quero dizer, vamos entrar para os Estados Unidos, porque é o seguinte, a gente já começa a acenar nesse último trimestre, olhando para 2026, que é um momento importante para a política dos Estados Unidos por conta da eleição de meio de mandato, os midterm elections, que vai haver quando vai haver uma renovação do Congresso americano. Temos um presidente, Donald Trump, mal avaliado pelos seus eleitores, ali na casa dos 40%, o que historicamente é baixo para um presidente no primeiro ano de mandato. Só que a oposição, e lá é muito fácil da gente fazer essa leitura, né? Porque entre republicanos e democratas, os democratas ainda mais mal avaliados. Como é que o senhor faz essa leitura e que tipo de previsão que a gente pode fazer para o ano que vem, além dessa que eu vou chamar de uma crise da democracia? Porque depois que os grandes falcões dos democratas foram se aposentando, os Clinton, agora mais recentemente Joe Biden, os Obama, não me parece uma nova liderança. A gente tem alguém que é o governador da Califórnia, que usa uma tática trumpista, né, de ser jocoso nas redes sociais, provocador e tal, mas não me parece sendo assim alguém que desponte com uma força política em que o eleitor vai lá e deposita uma confiança. Ele funciona mais como um contraponto usando as mesmas armas do Donald Trump. Além dessa, que eu estou chamando aqui de crise democrática na maior democracia ocidental, o que deve ser, então, essas midterm elections diante dos dados que, por enquanto, a gente tem? Claro que a eleição é só em novembro do ano que vem, muita coisa pode acontecer, mas olhando os frames deste filme, o que a gente consegue prever, professor Vinícius? Bem, o primeiro ponto, Favale, é que toda eleição de meio de mandato, ela tem um turnout, ou seja, uma participação muito menor que as eleições que ocorrem concomitantemente com as eleições presidenciais. Esse é o primeiro ponto. Então, se nas eleições presidenciais ali nós temos geralmente metade da população americana votando, né? Teve um grande turnout para eleger Biden contra Trump lá em 2020, enfim, ali a maior votação da história nominal, né, recebida pelo Biden, a tendência é que no meio de mandato o eleitor se mobilize menos. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, que mesmo com baixa popularidade, Trump, diante desse cenário, pode ter ali pelo menos a manutenção dessa maioria pouco confortável, principalmente na Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados americana. O segundo ponto, Favale, que a gente tem que trazer aqui para o debate, embora seja um conceito de um pouco difícil compreensão, é o chamado gerrymandering, né? O que é o gerrymandering? É você fazer os distritos eleitorais, que nos Estados Unidos os deputados são eleitos por distritos, e cabe aos estados definir esses distritos. Tem distritos ali que são criados de modo proposital para formar uma maioria de bancada republicana de estados republicanos, por mais que eles tenham grandes áreas democratas. O exemplo mais recente é o Texas, em que o governador republicano ali conseguiu passar um reagrupamento dos distritos para ampliar ainda mais o número de representantes republicanos
segundo as previsões. E o Newsom, lá da Califórnia, democrata, como você bem colocou, está tentando reagir, colocando ali uma espécie de referendo estadual para fazer o redistricting, né, a redivisão de distritos, de modo a favorecer os democratas. Então, Favara, se a gente tiver uma reação forte dos democratas nesse processo de redefinição dos distritos, eu acho que eles têm sim grandes chances, mesmo sem grandes referências nacionais, de capitalizar esse descontentamento do eleitor americano com Donald Trump. Então, temos essas duas variáveis que devemos observar aí no próximo ano. Professor Vinícius, a única certeza que a gente tem é que o Donald Trump cria uma enorme margem de incertezas, independente do juízo de valor que qualquer um faça a respeito do presidente dos Estados Unidos. Ele é muito bom em criar essa massa cinzenta, um horizonte nebuloso. Eu queria agradecer a conversa que eu tive com o senhor. Espero reencontrá-lo aqui pessoalmente no estúdio ou pelas videoconferências, né? Pelas nossas telecomunicações, para que a gente possa continuar tentando desvendar esse indesvendável Donald Trump. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais na FAAP e na FGV, a quem eu desejo uma boa noite e também desejo revê-lo muito brevemente. Obrigado, Vinícius.